Acidente numa estância de esqui em Espanha. Há 30 feridos, 9 em estado muito grave. Donald Trump e Xi Jinping tiveram uma conversa ao telefone. Os dois líderes falaram sobre o comércio e sobre o TikTok. O TikTok ganha mais uns dias de vida nos Estados Unidos. Joe Biden decidiu passar a aplicação da proibição para Donald Trump. Na Sérvia, dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se contra a televisão estatal. Dizem que faz uma cobertura a favor do governo. Uma corrida contra o tempo para salvar as vítimas do acidente numa estância de esqui em Huesca, no nordeste de Espanha. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas, 8 em estado grave, 9 com ferimentos muito graves. Foram retiradas da montanha por 4 helicópteros e 10 ambulâncias. O acidente ocorreu quando uma parte do teleférico caiu. Es como que se ha salido un cable y de repente ha empezado a botar toda la silla. La silla han botado y ha salido la gente saliendo, la gente volando, piruetas. Entre os feridos há uma mulher em estado muito crítico. Foi transportada de helicóptero para o Hospital de Saragoça, a capital da região. Entretanto, a estância de esqui foi completamente evacuada e encerrada. Há também investigações a decorrer. Para já, as autoridades dizem que o acidente foi provocado por uma peça partida nas extremidades do teleférico. São os últimos retoques para o segundo mandato de Donald Trump e as primeiras conversas com líderes mundiais. O presidente da China, Xi Jinping, não vai estar presente, vai ser representado pelo vice-presidente Hang Seng, mas na sexta-feira falou ao telefone com Trump. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China deu alguns detalhes da conversa. Os dois líderes falaram sobre comércio, sobre fentanil e também sobre o assunto do momento, a proibição do TikTok nos Estados Unidos. Taiwan vai marcar presença na tomada de posse com esta delegação aqui no aeroporto antes da partida. São 7 deputados liderados pelo presidente do Parlamento. O grupo quer manter as boas relações com os Estados Unidos, tendo em conta as pretensões de Pequim sobre a ilha e a possibilidade do uso da força. Nos últimos 4 anos, Joe Biden adotou uma abordagem comedida em relação a Taiwan. Mas com Donald Trump esta relação pode enfrentar dificuldades. É que Trump já disse que Taipei deve pagar pelo apoio militar. O TikTok devia fechar nos Estados Unidos amanhã, o último dia da presidência de Joe Biden. Mas Biden não vai aplicar a proibição. Num comunicado, a secretária de imprensa, Karine Jean-Pierre, diz que o momento não é oportuno. A aplicação da proibição vai passar para o governo de Donald Trump. Na sexta-feira, o Supremo Tribunal norte-americano decidiu manter a lei do TikTok, um diploma que impunha a proibição da plataforma, a não ser que fosse vendida. O tribunal considerou que o TikTok era um risco para a segurança nacional devido aos laços da empresa proprietária, a ByteDance, com a China. Para já, Donald Trump ainda não disse o que vai fazer, mas nos últimos tempos tem falado do TikTok de uma forma favorável. Diz que o ajudou a chegar aos eleitores mais novos. Isto apesar de, no primeiro mandato, ter começado o processo de proibição. E é assim que o TikTok ganha mais uns dias de vida nos Estados Unidos. Dezenas de milhares de manifestantes em Belgrado. Um protesto junto ao edifício da RTS, a estação estatal da Sérvia, acusam a estação de fazer uma cobertura parcial a favor do governo. Mas este não é um protesto isolado. Estas manifestações na Sérvia estão a decorrer desde novembro, quando caiu uma cobertura de betão de uma estação de comboios na cidade de Novi Sad. Inicialmente, os protestos visavam o acidente e alegações de corrupção durante a renovação da estação. Mas as reivindicações foram aumentando e passaram a mostrar a insatisfação com o governo do presidente Aleksandar Vučić. A televisão estatal é agora também visada, sobretudo depois de ter transmitido declarações do presidente sobre estes manifestantes. Disse que foram pagos por agentes estrangeiros. Estes protestos são o centro de tensão na Sérvia. Na sexta-feira, um condutor avançou com um carro sobre a multidão. Um estudante ficou gravemente ferida.